Essa personalidade da Márcia eu fui conhecer depois que eu saí do SBT. Olha, é por isso que eu tô te falando. Eu não sei bastidor. Certo. Eu era muito bobinha. Passando a fase do programa livre, você falou que ficou até aquele ano, terminou o ano, ninguém ficou apresentando o programa. Ninguém ficou apresentando. Só que aí você já emenda num outro projeto. Sim. Que é o Fantasia. Vamos lá, próxima notícia. Próxima notícia fala do Fantasia e também, mais uma vez, dividindo Cristina Rocha e Márcia Goldsmith dividem Fantasia com Novata. Lu Barzotti está no time de apresentadores da atração que ainda tem Ney Gonçalves Dias e Otávio Mesquita. É a mesma equipe que vai para Fantasia? O Ney, ele não continua. E aí o Celso Portiolli entra no lugar do Ney. O Celso Portiolli, mas o restante é a turma do Programa Livre, mais o Celso Portiolli, que também na época era uma aposta. Também era uma aposta. Também era uma aposta. Ele estava começando, sim. Ele ainda estava na fase que ainda o SBT não sabia o que ia fazer com ele. Não sabia, exato. E aí o Silvio colocava ele pra fazer alguma coisa, daqui a pouco tirava e... Exatamente, ele passou por essa dança de cadeiras também, entrou na loucura de horários do SBT, que sempre foi essa loucura. Exato. Não é? E você, como é que era a convivência com a Cristina e com a Márcia? Porque assim, a Cristina é um amor de pessoa, tá? A Márcia já é conhecida por ter uma personalidade muito forte. Essa personalidade da Márcia eu fui conhecer depois que eu saí do SBT. Olha, é por isso que eu tô te falando. Eu não sei bastidor. Certo. Eu era muito bobinha. Mas dentro do camarim, eram as 3 superpoderosas. A gente chegava, se encontrava na praça de alimentação. As 3 superpoderosas. Eu nunca notei entre as duas algum tipo de rusga. Depois, eu fui ver notícia que até eu briguei com a Márcia sem saber que eu tinha brigado com a Márcia. Então, assim, bastidor eu não sei. Mas ali, Otávio com Celso, eu nunca pesquei nada. Sempre vi os dois se dando super bem. Certo. Então, assim, nós 5, a gente sempre se deu super bem. Agora, eu não sei se depois, por trás, tinha um falando no ouvido do diretor, tinha outro falando com o Silvio Santos, tinha outro falando sei lá o quê. Isso eu já não sei. Mas na convivência ali, a gente convivia muito bem. Muito, muito, muito mesmo. A briga sua com a Márcia, que você falou que saiu na imprensa, que teve até notícia falando disso, que você nunca soube. O que a notícia falava? Que foi alguma coisa de rusga de bastidor entre nós duas. Entendeu? E aí eu fui focalizando, veio até me buscar pra fazer uma matéria, né? Falando da minha passagem no SBT e tal, não sei o quê. E eu fui perguntada sobre isso, né? Então, assim, o que aconteceu? Não teve briga, não teve nada. O que aconteceu? Primeiro, sai o Otávio do SBT. Depois, sai Cristina Rocha. Depois, sai Márcia Goldsmith. Sai Lu Barzotti, a Cristina fica lá muitos anos, e depois sai Cristina Rocha. Conforme essas pessoas foram saindo, eu não falei com mais ninguém. Por isso que eu falo pra você. Porque era um relacionamento estritamente comercial e profissional, não é? Que na época, pra mim, não. Na época, pra mim, era amizade. Porque essas pessoas me tratavam muito bem. Eu me sentia muito acolhida, eu me sentia muito próxima. Eu ainda não tinha maturidade pra separar. Até a questão, por exemplo, o Otávio Mesquita, ele me deu um apelido, ele me chamava de Minhoquinha. Então ele me via o Minhoquinha. E realmente, 1,70 e tralalá, branquela, cabelo vermelho, magrela. Mano, era um bigato, né? Ele foi muito bonzinho com a Minhoquinha. Eu tinha o telefone pessoal dessas pessoas. A gente se falava muito. Então, na minha cabeça, tem algum nível de relação de amizade. Óbvio, não é um amigo íntimo porque não frequenta a casa, mas existe uma relação de amizade. Conforme essas pessoas vão saindo da emissora, enquanto eu estou no SBT, existe um contato. A hora que eu saio do SBT... Perde-se todo mundo. Perdeu todo mundo. Isso não foi só entre eles e eu. Foi entre eles e eles. Sim. E depois, na hora que a gente vê na televisão, todo mundo é super amigo. E aí, depois que eu fui entender que é assim que funciona. Então, assim... a cabeça de adulto olhando pra trás... Eu não tenho um A para falar dessas pessoas. Eles são extremamente profissionais. Extremamente simpáticos. Eu nunca vi Márcia ou Cristina destratar nenhum produtor,
camareira, diretor, ninguém, nenhuma garota fantasia. Eu nunca presenciei. Mulheres extremamente educadas, extremamente simpáticas. No programa livre, eu presenciei situações porque, assim, a gente terminava o programa, saía pro camarim acho que eram 200 estudantes, não lembro exatamente o número. Aquela molecada toda tinha que ir pros ônibus. Eu presenciei Cristina tirando foto, dando autógrafo, Márcia tirando foto, dando autógrafo. Eu presenciei. Então, quando eu ouço essas histórias assim, mas a Márcia é muito difícil, não sei o que, a Cristina. Eu olho e falo, cara, só se depois Sim. virou. Ou a gente não gosta de todo mundo, né? E não é todo mundo também, não é todo lugar que é igual a todo lugar, não é? Exato. Tem gente que numa empresa é um amor, na outra é o cão. Às vezes sim. As pessoas falam, você trabalha com fulano? Nossa, é um amor, né? Não, só se fosse na tua época. Agora, as pessoas também têm problema. E é uma coisa que eu acho muito triste o artista, ele tem que entender que o diretor tem problema, dor de barriga, fica doente, ou mulher, ou filho, ou sei lá o quê. Que os produtores têm problemas, né? Mas essas pessoas de bastidores, elas não têm que entender que o artista também tem problema. Então, depois eu fui descobrir que eu tinha endometriose. Na época, era só cólica forte. Meu período menstrual, quando eu tinha que trabalhar, eu chegava no SBT, eu ia direto para o ambulatório para tomar injeção na veia, para segurar a dor, para eu trabalhar. Eu não podia estar com cara de bumbum, eu não podia estar nada. Porque senão eu estava destratando minha produção, estava destratando meu produtor. Sim. Agora, e se eu me desse ao direito de ficar com cara de bumbum, porque eu tava com uma dor danada, que eu precisei tomar injeção pra segurar a dor, e ficar com cara de bumbum nos bastidores e depois só vestir a personagem pra ir apresentar o programa e sorrir? Eu seria uma pessoa nojenta, metida besta? Então, assim, até onde essas pessoas são tão difíceis? Ou será que não eram fases que essas pessoas tinham problemas? Claro. A gente não tem como saber. O que eu sei da minha convivência, eu não tenho uma vírgula pra falar de nenhum deles. Só elogios. Uou, eu sou o DVD Castilho e este é o Ponto de Ironia. Você quer deixar registrado a tua história, falar um pouco sobre você, sua vida. Eu tenho uma história incrível para contar. Quer divulgar a sua empresa, lançar o seu produto? Vem bater um papo comigo aqui no Ponto de Ironia. E aqui você vai registrar, vai fazer cortes incríveis para abastecer as suas redes sociais, o seu canal no YouTube. Você vai poder chamar a atenção de outros programas, outros influenciadores, com esse conteúdo diferenciado da sua vida, da tua história, do teu projeto, da tua carreira. Entre em contato com a gente, vem aqui pro Ponto de Ironia, marque a tua entrevista, marque a tua visita aqui no meu estúdio, no meu programa. Você vai se surpreender com aquilo que a gente tem para te oferecer. Entre em contato agora mesmo e já vamos deixar isso certo, tá bom? Aguardo você aqui na minha mesa batendo papo comigo, vai ser um prazer ter você.